Bom, primeiro eu queria dar bom dia a todos e todas. Hoje é a nossa reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e o dia de hoje está a cargo do setor de reprodução humana, e a gente tem a honra de receber a professora doutora Paula de Albuquerque Navarro, que vai falar sobre aconselhamento reprodutivo para o público LGBTQIA+, como orientar. Paula, é um prazer ter você aqui com a gente, a palavra é sua. Então, bom dia, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, em nome da professora Carolina Salles, pela oportunidade de estar aqui abordando com vocês essa temática. E eu vou aqui já colocar, então, no modo apresentação. Tá? Então, eu vou desaparecer. Aí, só peço para vocês me dizerem se vai estar aparecendo, por favor. Já apareceu? Já, Paula, pode começar. Então, tá, João. Então, hoje nós vamos abordar alguns aspectos do aconselhamento reprodutivo para a população LGBTQIA+, como orientar no consultório do ginecologista. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para estar abordando o tema. Ao longo aqui dessa apresentação, essa vai ser a nossa agenda. Então, inicialmente, eu acho importante a gente contextualizar, dizendo que o Brasil é o país com maior parcela de pessoas que se identificam como LGBTQIA+. No Brasil, 2,9 milhões de pessoas a partir dos 18 anos se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Cerca de 2% da população brasileira se identifica como transexual ou não binário, e estima-se que no mundo, uma em cada 30 mil pessoas sejam trans. Ou seja, é uma população crescente e ainda bastante subnotificada. Essa população tem necessidades variadas, específicas, que muitas vezes são inteligíveis pela população geral. Enfrentam no seu dia a dia desafios, estigmas sociais, discriminação em diversos contextos, pessoal, familiar, no trabalho, na escola e também nos serviços de saúde. Nesse survey de 2015, realizado nos Estados Unidos, identificou-se que 33% dos indivíduos transgêneros tinham apresentado uma ou mais experiências negativas em serviços de saúde, tipo recusa de atendimento, assédio verbal, agressão física ou mesmo sexual. Nesse estudo transversal de 2019, realizado com 602 travestis e pessoas trans no estado de São Paulo, avaliando que fatores estavam relacionados com o bem-estar ou não dessa população. O que foi visto? Que os fatores de menor bem-estar eram não ter um endereço fixo, ter menor escolaridade, estar insatisfeito com suas relações pessoais, com suporte de amigos, ter sofrido violência verbal ou sexual e ter ficado preso. Em relação aos fatores de maior bem-estar, ter conseguido fazer as transformações corporais desejadas, ter respeito ao seu nome social, maior renda, algum trabalho e ser tratado pelo nome social. Ou seja, condições relacionadas às necessidades básicas para uma vida com dignidade. E existe uma falta de treinamento, de conhecimento e também de acolhimento por parte dos serviços e dos profissionais de saúde. Isso favorece que haja uma menor procura do público LGBTQIA+, pelos serviços de saúde, fazendo com que eles tenham negligenciados aspectos básicos de saúde, como rastreamento de câncer de mama, de colo de útero, orientações sobre contracepção segura e eficaz, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. E, em algum momento da vida, as pessoas trans vão ter interesse em realizar terapias hormonais de afirmação de gênero ou as cirurgias de redesignação de gênero. É importante também a gente saber que essa população tem os mesmos interesses de fertilidade, constituição familiar que pessoas cis e héteros.
E existe carência de serviços que atendam às necessidades específicas de preservação de fertilidade, reprodução assistida e atenção à gestação nessas pacientes. E, segundo o Conselho de Ética da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a gente sempre deve discutir sobre preservação de fertilidade em indivíduos que desejam realizar terapias de afirmação de gênero. E a população e até mesmo os médicos, né, desconhecem quais que são os potenciais impactos do processo transexualizador e julgam que isso seja uma demanda social e não prioritária, que não é uma realidade. É importante a gente saber que, segundo a Organização Mundial de Saúde, todo ser humano tem direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental. Os indivíduos e casais têm o direito de decidir sobre o seu número, o momento e o espaço entre seus filhos. A infertilidade ela pode negar esse direito humano considerado essencial. E abordar a infertilidade é importante para a concretização do direito dos indivíduos e dos casais que desejarem constituir família. A definição de infertilidade ela tem sido ampliada e, segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, no ano passado, né, a infertilidade é uma doença ou uma condição que engloba a incapacidade de conseguir uma gravidez bem-sucedida. Isso pode ser com base no histórico médico, sexual, reprodutivo e outros aspectos. Ou qualquer condição em que seja necessária uma intervenção médica para se propiciar a constituição de uma família. Então, essa definição é bem mais inclusiva, né, possibilitando a inclusão de novas constituições familiares aí no contexto da infertilidade. E é importante a gente saber que a infertilidade, de modo geral, ela pode ter consequências catastróficas para a pessoa ou para a família, trazendo sentimentos relacionados a uma tragédia pessoal, familiar, medos, culpas, baixa autoestima, estresse, depressão, falta de esperança. Então, é uma doença cuja abordagem é fundamental. Em relação à diversidade sexual e de gênero, né, é importante a gente só pontuar rapidamente alguns conceitos. Né? O que é o sexo biológico? É aquele sexo reconhecido ao nascimento, que tem a ver com a genitália externa, tem a ver com o sexo genético. Então, o sexo biológico vai ser feminino, masculino ou intersexo. Identidade de gênero é com qual gênero a pessoa se identifica. Cisgênero com o seu próprio gênero, transgênero com o gênero que não é o de nascimento ou não binário. A expressão de gênero é como ela se expressa na sociedade. Então, pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser andrógeno. E orientação sexual é por quem a pessoa sente atração sexual, se apaixona. E aí pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, assexual. A diversidade sexual, ela decorre da interação de um conjunto de fatores, sejam hormonais, relacionados ao neurodesenvolvimento intrauterino, genéticos e pela própria construção social. E existem diferentes e diversas manifestações da sexualidade dentro do espectro identidade de gênero e atração sexual. Só que é importante a gente ressaltar que nem a identidade de gênero e nem a orientação sexual são escolhas, muito menos uma doença. Né? Em 1990, a homossexualidade foi removida da CID. Em 2018, a transexualidade foi removida da lista de doenças ou distúrbios mentais e permanece na CID-11 como incongruência de gênero, mas na categoria de condições relacionadas à saúde sexual. A nossa Constituição, né, de 1988, apesar de ter mais de 35 anos, ela evita adjetivar ou excluir, ela amplia o conceito de família, dizendo que entidade familiar é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ela fala sobre o livre-arbítrio para o planejamento familiar, ou seja, o planejamento familiar é livre decisão do casal, da pessoa, e ela, então, consagra o pluralismo, respeito à diversidade e autonomia. E o que a gente tem em relação a questões da homossexualidade?
Em 2011, passou-se a reconhecer a união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal de Justiça. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça passou a determinar que os cartórios não podiam rejeitar celebrar casamentos homoafetivos. Em 2015, estabeleceu-se o direito à adoção pelos casais do mesmo sexo. Mas, ainda hoje, em vários países, a homossexualidade ainda é criminalizada, com casos de prisão e até mesmo pena de morte. Então, isso ainda existe. E em relação à reprodução no contexto LGBTQIA+. O que nós temos de resolução do Conselho Federal de Medicina? A última resolução é de 2022 e estabelece as normas éticas para utilizar a técnica de reprodução assistida. Então, para que servem as técnicas de reprodução assistida? Para auxiliar no processo de procriação. Elas podem ser utilizadas também para a doação de gameta, preservação de gameta, de embrião e tecido germinativo, por razões médicas e não médicas. E elas podem ser utilizadas desde que exista a possibilidade de sucesso e baixa probabilidade de risco grave à saúde. E quem são os pacientes das técnicas de reprodução assistida? Todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e que se aplique no que a gente acabou de falar, sendo também permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina. Então, a resolução do nosso Conselho Federal de Medicina também é uma resolução inclusiva. E aí, quando a gente vai pensar em procriação nessa população, o que a gente precisa avaliar? Então, primeiro, se o desejo for de constituir uma família monoparental e for do sexo biológico feminino, o que vai ser necessário? Um sêmen de doador. Se for do sexo biológico masculino, o que vai ser necessário para procriar? Ter um óvulo doado e um útero de substituição. Se não forem famílias monoparentais e forem casais homoafetivos, masculinos, cis, o que vai ser preciso? De uma ovorecepção e um útero de substituição. Se for um casal homoafetivo, feminino, cis, o que vai precisar? Só do sêmen de doador. Agora, para outras conformações, a gente vai ter que individualizar uma a uma. Agora, em sequência, eu vou falar especificamente sobre preservação de fertilidade em pessoas trans. Vamos começar falando das mulheres trans, que o sexo genético biológico é o masculino. Então, o processo transexualizador feminino, utilizando estrogênio e antiandrogênicos, ele tem um papel importante negativo na fertilidade. Os estrogênios, com frequência, levam ao bloqueio do eixo hipotálamo hipófise testicular, diminuição da produção de testosterona. Isso pode estar associado com diminuição de desejo sexual, pode estar associado ou não com disfunção erétil, e existe um comprometimento da espermatogênese, né? Então, não dá para utilizar isso como método contraceptivo eficaz e seguro, mas com frequência esses aspectos acontecem. E aí, qual que é o efeito da terapia de afirmação de gênero em mulheres trans em relação aos seus aspectos reprodutivos? Nesse estudo de 2021, foram avaliados histologicamente os testículos de 85 mulheres trans e se verificou com frequência atrofia testicular, regressão de células de Leigh Sterklen e aumento de apoptose, com reparação fibrótica. Em menos de 30% das amostras havia espermatogênese e em menos de 10% das amostras, espermatogênese ativa. E estima-se que, em alguns casos, esse processo possa ser irreversível. Quais que são os fatores que poderiam estar relacionados com fibrose e atrofia testicular nas mulheres trans? Então, nesse estudo de 2022, foi uma coorte prospectiva que avaliou a qualidade seminal de 113 mulheres trans. E o que foi verificado? Que as mulheres trans apresentavam pior qualidade seminal, mesmo antes de iniciar a terapia de afirmação de gênero. Por que será? Entre outros fatores, né,
acredita-se que talvez fatores comportamentais possam estar impactando negativamente nessa qualidade seminal. Por exemplo, usar roupa muito apertada, fazer a prática do tucking, que é colocar o testículo aqui no canal inguinal. Então, mesmo antes de começar a terapia de afirmação de gênero, as mulheres trans já podem ter qualidade seminal já comprometida. Nesse estudo de 2023, colaboradores avaliaram 9 mulheres trans, né, suspenderam a terapia de afirmação de gênero e procuraram avaliar quanto tempo que levava para ter o retorno da espermatogênese. Começou-se a identificar espermatozoides viáveis após pelo menos 3 meses de interrupção e não houve correlação entre a duração da terapia de afirmação de gênero e o tempo para identificar espermatozoides viáveis. Então, em alguns casos, não se identifica, é irreversível e não se sabe quanto tempo vai levar para voltar a ter espermatogênese. Mas, veja bem, o estudo tem uma casuística muito pequena e são necessários mais estudos investigando isso. Um aspecto importante que a gente tem que lembrar é que a mulher trans pode ter grandes dificuldades para realizar a coleta de sêmen. Então, ela pode ter disforia em relação à sua própria genitália, pode estar com disfunção erétil, e existem algumas opções para a gente obter espermatozoide nessas situações. Pode-se realizar a eletroejaculação, a estimulação vibratória peniana e, em algumas situações, técnicas cirúrgicas, né, para obtenção de espermatozoides. Na prática clínica, muitas mulheres trans se recusam a suspender a terapia de afirmação de gênero para realizar a criopreservação seminal, mesmo que pudesse ter alguma chance de restaurar a espermatogênese. Então, gente, o ideal é sempre orientar e, se é desejado, oferecer a criopreservação seminal antes do início da terapia de afirmação de gênero para as mulheres trans. Se for necessário, né, realizar técnicas de reprodução assistida, obtenção seminal, após ter iniciado terapia de afirmação de gênero, se for possível, o ideal seria suspender, né, a medicação por pelo menos 3 meses. A gente não sabe se usar gonadotropina pode induzir um retorno mais rápido da espermatogênese e, sempre antes da realização da orquiectomia, é importante, mais uma vez, abordar sobre o possível desejo reprodutivo de mulheres trans. Esse sêmen ele pode ser utilizado como? Para tratamento de reprodução assistida de alta complexidade. Então, utiliza-se esses espermatozoides para fertilizar óvulos, seja de uma parceria do sexo biológico feminino, uma mulher cis ou um homem trans, ou usando ovo doação. Os embriões formados vão ser transferidos para o útero, ou de uma parceria com o útero, ou utilizar o útero de substituição. E é possível também utilizar esse sêmen criopreservado, dependendo da sua qualidade, se a qualidade for boa, para realizar inseminação intrauterina para o útero de parceria com o útero ou de substituição. Transplante de útero em mulher trans já foi realizado? Não, até o momento nunca foi realizado e existem algumas considerações importantes que precisam ser levadas em consideração para ou desenvolver ou não a técnica. Vamos passar agora para criopreservação ou tentativa de preservação de fertilidade em homens trans. Então, o sexo biológico aqui é feminino. O processo transexualizador masculino, com a utilização de testosterona em altas doses, né, segundo os estudos que nós temos até o momento, parece não afetar os resultados reprodutivos, diferentemente do que a gente comentou em relação à terapia para mulheres trans. Então, a utilização da testosterona em altas doses para induzir os caracteres masculinos, via de regra, leva à supressão do estrogênio endógeno, podendo cursar com amenorreia e anovulação. De novo, isso por si só pode ser utilizado como método contraceptivo eficaz? Não, tá? Mas é importante a gente saber qual que é aí o impacto da testosterona no eixo ovariano.
A gente ainda tem estudos pequenos e bastante limitados, avaliando se o uso da testosterona impacta, né, na estimulação ovariana, no número de óvulos e qualidade dos óvulos, se o uso da testosterona impacta no ciclo de reprodução de estimulação ovariana, se a gente precisa ou não suspender a testosterona antes de iniciar a estimulação ovariana, e se precisa, quanto tempo antes, e se ela impacta a qualidade dos gametas, a gestação e a prole. Então, a gente precisa de muitos mais estudos. Mas o que a gente tem? Em relação ao número de óvulos obtidos da estimulação ovariana controlada, alguns estudos demonstram que o número de óvulos é semelhante ao de mulheres cis ou de indivíduos que fizeram ou não uso prévio da testosterona. E existem estudos que demonstram que, com o uso prévio da testosterona, o número de óvulos poderia ser até maior. O número de óvulos maduros e a taxa de maturidade desses óvulos obtidos é semelhante à da população cis. E o número de óvulos recuperados e maduros, portanto, parece, não dá para a gente afirmar, mas parece não ser afetado pelo uso prévio da testosterona. Em relação à estimulação ovariana controlada, a gente tem resultados discordantes em relação à dose de gonadotrofinas que é utilizada para estimular esses ovários. É comum ter desconforto pelo estímulo ovariano, pela aplicação das injeções, a punção ovariana, o crescimento das mamas induzido pelo aumento do estrogênio durante a estimulação ovariana. Então, alguns estudos empregam inibidores de aromatase durante a estimulação ovariana para manter esses níveis de estrogênio mais próximos dos fisiológicos, ou pelo menos não tão elevados como os que a gente observa durante a estimulação ovariana controlada sem o uso de inibidores de aromatase. Mas os dados, mais uma vez, ainda são insuficientes para a gente dizer qual que é o melhor protocolo de estimulação. Em relação a descontinuar a testosterona antes de fazer estimulação para obtenção de óvulo, se for possível, se sugere que se interrompa a terapia androgênica por pelo menos 3 meses antes do ciclo de estimulação ovariana. Só que o tempo para que haja retomada de ciclo menstrual regular é variável e chega até a 6 meses. Em relação aí à descontinuação da testosterona, a gente tem esse estudo do ano passado, avaliando retrospectivamente 18 homens trans que fizeram uso prévio da testosterona, e esse estudo mostrou que não houve correlação entre o tempo de suspensão da testosterona, e o tempo foi variável entre esses 18 homens trans, e o número de óvulos que foram criopreservados. Nesse outro estudo de 2022, foi feito um relato de caso de 2 homens trans que realizaram estimulação ovariana para criopreservar óvulo maduro sem interromper o uso da testosterona. E os 2 indivíduos tiveram sucesso em criopreservar óvulos maduros. Então, não está estabelecida realmente a necessidade de suspender a testosterona e qual seria aí o período ideal de washout antes da estimulação ovariana controlada. E em relação à testosterona e qualidade do óvulo, gestação, prole, a gente tem estudos mostrando que a exposição à testosterona parece não afetar a estrutura do fuso meiótico e o alinhamento cromossômico ocitário. Taxas de fertilização, número de embriões, né, e dia de criopreservação semelhante à de óvulos frescos obtidos de mulheres cis e homens trans que fizeram uso prévio da testosterona. Resultados perinatais a gente tem pouca coisa, mas aparentemente são similares à população cis, e a gente tem dados muito limitados em relação ao seu potencial impacto a longo prazo na prole. Então, os dados sobre qualidade ocitária, os desfechos gestacionais e impacto na prole ainda são bastante limitados. Na prática clínica, a gente vê menor adesão, maior rejeição ou abandono a ideia de fazer técnicas de reprodução assistida nos homens trans, preocupação pelo desconforto relacionado a ciclo menstrual, alteração hormonal, decorrente da estimulação ovariana,
O ambiente nos centros de reprodução assistida, eles são voltados mais para o acolhimento de homens e mulheres cis, famílias heteronormativas, então isso é uma outra limitação. Desconforto relacionado à monitorização com ecografia transvaginal. Alguns indivíduos podem não ter desejo de gestar e parir. Então, na prática clínica, em algumas situações, é possível se avaliar a possibilidade de fazer a monitorização do crescimento folicular com ultrassom via transabdominal, particularmente naqueles indivíduos que nunca tiveram uma relação penetrativa vaginal ou que têm uma disforia ou um desconforto importante com a ultrassonografia transvaginal. Existe um risco de piora da disforia, né? E esse risco pode superar o potencial benefício de suspender a testosterona durante a estimulação ovariana controlada. Então, algumas alternativas podem ser, em vez de suspender a testosterona, reduzir a dose, almejando níveis semelhantes ao de mulheres cis hiperandrogênicas. Indivíduos que têm uma disforia importante em relação à menstruação, a gente pode realizar a estimulação ovariana em random start, que é começar independentemente de retorno da menstruação em qualquer dia. E em pacientes mais respondedoras, né, pode-se aventar realizar o do estímulo. É importante a gente evitar programar o ciclo de estimulação com pílulas contraceptivas, lembrar que os inibidores de aromatase podem reduzir o efeito estrogênico indesejado ao longo da estimulação. Sempre, né, antes de realizar a cirurgia de afirmação de gênero esterilizante, oforectomia ou a histerectomia, sempre avaliar desejo reprodutivo, então, desses homens trans antes da cirurgia. Agora, é importante a gente salientar que o alto custo dos procedimentos de reprodução assistida, da criopreservação de óvulo, né, é um grande limitante para o acesso dessa população. E esses óvulos, como que eles vão poder ser usados? Eles podem ser fertilizados com sêmen de doador ou sêmen de parceria. A transferência embrionária pode ser feita para o útero próprio, se não tiver sido removido cirurgicamente, se for o desejo desse homem trans. A transferência embrionária pode ser feita para o útero da parceria. Inclusive, é possível uma gestação compartilhada, em que o homem trans fornece o óvulo e a mulher cis vai gestar. E é possível também a transferência embrionária para um útero de substituição. Vou falar bem rapidamente sobre a criopreservação de tecido gonadal, testicular e ovariano. Então, ela pode ser indicada em situações em que você não tem acesso à criopreservação de sêmen e óvulo. Pode-se obter esse testículo no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia de afirmação de gênero e poderia ser indicado para indivíduos pré-púberes, mas isso aqui é só em termos de pesquisa, então, com termo de consentimento e em uma pesquisa bem conduzida. Os pré-púberes transgêneros precisariam, então, de um consentimento informado dos pais, responsável, paciente, de estar em nível de uma pesquisa aprovada por comitê de ética. A abordagem é multidisciplinar. Nessa situação aí experimental, bloqueio hormonal com agonista do GnRH, ele pode ser iniciado a partir do estádio 2 de Tanner. A terapia de afirmação de gênero, aqui, ela pode ser realizada a partir dos 16 anos e a cirurgia de afirmação de gênero a partir dos 18 anos, sendo possível fazer criopreservação de tecido gonadal no mesmo ato cirúrgico. E existe uma maior chance de haver disforia grave se suspender a terapia de afirmação de gênero e solicitar, então, a mulher trans que realize, então, a masturbação ou que o homem trans volte a menstruar. Então, em relação aí a mulheres trans, um estudo prospectivo que avaliou histologicamente 214 espécies de orquiectomia obtidas aí em mulheres trans em uso de terapia hormonal de afirmação de gênero, mostrou que só em um pouco mais de 4,5% dos casos foi possível obter espermatozoides maduros.
em 88% das amostras, né, dessas espécies de orquiectomia, só havia células germinativas imaturas, então seria possível fazer a criopreservação desse tecido, mas só daria para usar depois que se evoluir mais a maturação in vitro. E em 7% foi observada uma ausência completa de células germinativas, então não seria possível criopreservar nada. E a cessação do tratamento hormonal antes da cirurgia de afirmação de gênero não afetou a presença de células germinativas ou o seu estado de maturação. E não houve efeito da duração do tratamento antes da cirurgia. Então, em relação à criopreservação de tecido ovariano em homens trans, as possibilidades de uso seriam um autotransplante ortotópico ou heterotópico, ou realização de maturação in vitro. A MIV evita o retransplante, descontinuar a terapia hormonal e o desconforto da estimulação ovariana, mas a gente tem estudos bastante limitados sobre técnicas, resultados gestacionais nessa população. E o uso do tecido gonadal com a maturação in vitro nessa população é considerado experimental. Então, a gente tem, assim, esses estudos aqui que eu trouxe para vocês, avaliando, então, a fertilização de óvulos que foram obtidos após maturação in vitro de complexos com os óvulos que foram provenientes de tecido ovariano de homens trans que fizeram uso de testosterona. E esses estudos, com casuística limitada, mostraram padrões de clivagem aberrante, parada do desenvolvimento embrionário precoce, menores taxas de fertilização e de blastulação. Então, a qualidade dos zoócitos obtidos por maturação in vitro desses complexos cúmulos zoóforos que vieram de tecido ovariano de homens trans ainda é incerta. E as considerações finais, pensar que esses aspectos reprodutivos são aí a pontinha do iceberg. A saúde reprodutiva é apenas um dos vários e muitos desafios que essa população sofre. A interseccionalidade profunda entre determinantes sociais de saúde existe. A gente tem que pensar, então, nessas múltiplas dimensões sociais, das desigualdades históricas, para elaborar estratégias e intervenções que, de fato, atendam a essa população. O aconselhamento reprodutivo dessa população, ele ainda carece de uma melhor assistência médica. É necessário que seja realizada orientação sobre as possibilidades de procriação e de preservação de fertilidade, independente da identidade de gênero ou da orientação sexual da pessoa. Os médicos devem conhecer e orientar os indivíduos com incongruência de gênero, os indivíduos trans, sobre os potenciais impactos reprodutivos relacionados às terapias de afirmação de gênero. A jornada da criopreservação para a preservação de fertilidade pode causar angústia e sofrimento nesse público, e abordagens individualizadas, elas precisam ser consideradas, e são necessários ainda muito mais estudos nessa temática. O que a gente pode melhorar? Evitar a rotulação de reprodutiva, capacitar adequadamente os profissionais de saúde, ter instalações visivelmente inclusivas, com ambiente acolhedor, com material educativo, utilizar os nomes, os pronomes corretos, ter banheiros inclusivos, ter uma equipe multidisciplinar treinada e ter políticas públicas financiando, né, os tratamentos. Até o momento, não está incorporado no SUS, né, a utilização de técnicas de reprodução assistida. Então, isso é um grande limitante e que precisa aí ser superado. Eu gostaria, então, inicialmente, de agradecer à doutora Carla, porque ela que gentilmente cedeu quase todos os slides. A Carla é médica assistente da reprodução e trabalha também no setor, né, no setor não, porque a Lúcia é do nosso setor, mas também trabalha junto com a Lúcia, com a Ana, a Lúcia que foi quem idealizou, né, o ambulatório de estudo de sexualidade, o ambulatório de incongruência de gênero. Então, são elas as responsáveis aí por estarem realizando o acompanhamento, prescrevendo terapia de afirmação de gênero e aí a atenção a essas pacientes.
Então, obrigada e eu fico à disposição se eu puder esclarecer alguma dúvida. Vou parar de partilhar minha apresentação.